falar sobre Covid-19 e procriação medicamente assistida. Covid-19 é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia a 17 de março de 2020. Em março, nós decidimos suspender os tratamentos de procriação medicamente assistida. E porquê? Para manter o distanciamento social que nos era pedido. Se mantivéssemos os tratamentos, seria difícil manter o distanciamento social entre os utentes e a equipa de PMA. Para disponibilizar os profissionais de saúde, não sabíamos se seria necessário irmos para a linha da frente e também disponibilizar algum equipamento médico, e também pelo desconhecimento dos efeitos do vírus na fertilidade, no feto e na própria grávida. Estas recomendações foram consensuais, tanto nas entidades nacionais como nas internacionais, e o que se procedeu foi concluir os ciclos FIV e CSI que já estavam iniciados, no entanto, procedendo à criopreservação embrionária e não à sua transferência, cancelar os ciclos de transferência de embriões congelados, assim como as inseminações intrauterinas, e não iniciar novos ciclos. Isto foram também as recomendações emitidas pelas várias sociedades internacionais, e vemos aqui que na Europa, no mês de abril, praticamente todos os centros tinham interrompido a sua atividade, e agora no mês de maio a maioria deles já reiniciou. E o que é que nós sabemos sobre a infecção deste vírus nas células e nos tecidos reprodutivos? Sabemos muito pouco. Estão todos os dias a surgir novos estudos com um número muito pequenino de casos e estudos que são muito pouco conclusivos. Houve um trabalho com alguma evidência da presença do vírus no esperma de homens infectados. No entanto, outro trabalho mais recente já veio dizer que não se conseguiu detectar o vírus em homens infectados. O antigo SARS realmente provocava infecção testicular, no entanto, não sabemos se neste vírus o testículo é um órgão-alvo, nem sabemos quais são os efeitos que isso possa ter em termos de fertilidade. Há alguma evidência de que há receptores ACE, que são os receptores que permitem que este vírus entre dentro das células, tanto nos testículos, como nos ovários, como nos ovócitos, nos embriões e no útero, mas não sabemos ainda quais são os efeitos que este vírus possa ter a nível de fertilidade. Provavelmente vamos saber daqui a algum tempo, mas penso que será sensato nas pessoas em idade fértil que tiveram a Covid-19 que depois da cura façam alguma investigação sobre a sua fertilidade. Neste estudo recente que foi publicado na Fertility and Sterility, sugerem que possivelmente hoje em dia engravidar através de fertilização in vitro até pode ser mais seguro do que a gravidez natural. E o que é que sabemos em relação ao vírus e à gravidez? Também muito pouco. Felizmente, os dados preliminares têm sido bastante tranquilizadores. Não parece que a grávida seja um grupo de particular risco nesta pandemia. No entanto, ainda não nasceu nenhum bebê cuja mãe tenha sido infectada no primeiro trimestre da gravidez. E, portanto, desconhecem-se quais os efeitos que este vírus possa ter. Há alguns casos de grávidas infectadas cujos recém-nascidos não apresentaram qualquer infecção. Estão descritos alguns casos de ruptura prematura de membranas e de parto pré-termo e um caso de aborto do segundo trimestre. Há um caso relatado de um recém-nascido infectado, mas não há forte evidência de transmissão vertical. A mortalidade materna não é zero, mas é muito, muito reduzida. Por estes motivos, as sociedades de medicina materno-fetal não emitiram nenhum parecer em dizer que os casais deveriam protelar a gravidez espontânea. Ao contrário, por exemplo, quando houve a epidemia do vírus Zika no Brasil, em que os casais foram aconselhados a protelar a gravidez. Felizmente, em Portugal, a pandemia tem tido uma
uma evolução melhor do que os nossos receios, há um menor número de doentes internados nas unidades de cuidados intensivos, a progressão tem sido relativamente lenta, com uma curva controlada e com uma resposta adequada do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, no início de maio, o Presidente da República revogou o estado de emergência e houve orientações para a retoma progressiva das atividades médica programada e foram emitidas pelas sociedades, quer nacionais, quer internacionais, mesmo a sociedade americana, recomendações para o início dos tratamentos de procriação medicamente assistida. Claro que vai ser um reinício que tem que ser gradual, tem que ser cuidadoso e estas indicações vão estar sempre sujeitas a serem atualizadas e claro que se os números de infecção aumentarem, teremos que ser mais restritivos. Este foi o esquema que a Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução recomendou, com um questionário de triagem, a realização de testes e com os tratamentos a serem cancelados caso houvesse sinais de infecção. E qual vai ser o plano de contingência do Centro de Procriação Medicamente Assistida do Hospital dos Lusíadas? Os casais que decidirem avançar com o tratamento vão ter que assinar um consentimento informado. Este consentimento informado foi elaborado pela Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Tanto a equipe como os utentes vão ter que responder a um questionário e vai haver um folheto informativo. Em relação ao consentimento informado, portanto, resumo aqui um bocadinho o que eu já falei, de porque é que cancelamos os tratamentos, que a pandemia em Portugal tem tido um curso menos grave e aqui uma parte muito importante, que as normas de atuação e vigilância já em vigor nos laboratórios de PMA relativamente a outros agentes infecciosos são extremamente rigorosas e, portanto, a probabilidade de haver infecção por este vírus, portanto, infecção dos gametas em laboratório de PMA é extremamente improvável. O questionário será o seguinte, em que realmente vamos perguntar se nos últimos 14 dias houve algum destes sintomas, a tosse, a febre, a dificuldade respiratória, fadiga, dores no corpo ou dores de cabeça, perda de olfato ou paladar, dores de garganta, se houve algum isolamento ou quarentena que não o confinamento obrigatório, se houve algum contacto com um doente ou com alguma pessoa suspeita de Covid, se já foi feito algum teste, se vive com alguém que pertence ao grupo de risco ou se é grupo de risco, algum profissional de saúde que contacte com doentes Covid-19 ou bombeiros. O folheto informativo que vamos fornecer aos casais, portanto, será a tranquilizar os casais de que é seguro deslocarem-se até ao centro de PMA, dizer que realmente estas regras podem ser atualizadas e que os doentes, portanto, que há possibilidade de existência de doentes assintomáticos e, portanto, nas 48 a 72 horas antes dos procedimentos, vamos testar os casais. E caso haja um teste positivo, o tratamento será cancelado. O casal pode optar por realizar um outro teste suplementar antes do início da medicação para não estar a fazer os gastos, a ter os gastos com a medicação caso haja um teste positivo. O casal, assim como toda a equipa, terão de aderir a um código de conduta, portanto, manter o comportamento que reduz os riscos de infecção, de acordo com as normas atuais de saúde, e avisar também os casais de que haverá um custo relacionado com os equipamentos de proteção que não estava anteriormente incluído no preço do tratamento. Em relação aos testes de diagnóstico, ainda há uma grande controvérsia, mas parece-nos que presentemente o teste que nos dará mais segurança é, sem dúvida, o estudado nasofaríngeo da PCR. Um centro de PMA livre de Covid. Risco zero não existe, não é? Para termos um risco zero, teríamos que manter o centro fechado. Mas vamos minimizar o risco de maneira a que o risco seja mesmo ínfimo. Sem dúvida, as videoconsultas vieram para ficar. É muito tranquilizador para os casais estarem a fazer a consulta em suas casas, não terem que se deslocar ao centro. O facto de estarmos sem máscaras também ajuda a comunicação entre o médico doente e
O facto de mantermos as videoconsultas ajuda a que só circulem no centro os casais, os utentes que tiverem a fazer tratamentos de procriação medicamente assistida com hora marcada. Vai haver alguma restrição em algumas situações à presença de acompanhante, vamos reduzir os contactos, testar e aumentar o tempo entre os procedimentos. Vamos pedir aos utentes e às equipas que mantenham o código de conduta, portanto o distanciamento social, lavar as mãos, usar a máscara, a etiqueta respiratória, não tocar na face, evitar as exposições necessárias e a avaliação da temperatura que é feita sempre à entrada do hospital. No centro PMA as normas já eram muito rigorosas, mas ainda vão ser mais: a desinfecção dos consultórios, das salas de espera, das salas de colheita de esperma, das salas de tratamento, o equipamento de proteção pessoal, tanto nas áreas cirúrgicas que já fazíamos anteriormente, mas agora também nas monitorizações da ovulação, por toda a equipa e também pelos utentes. Já era considerado todo o material biológico como potencialmente infeccioso. As colheitas de esperma vamos preferencialmente pedir para serem feitas em casa e vamos aumentar as trocas de ar no centro. Claro que com este tempo que tivemos parados e com estes condicionamentos que vamos ter, com o aumento do tempo entre os procedimentos, não vamos conseguir dar resposta a todos os casais que estão à espera. E, portanto, tem que haver alguns casos que são prioritários. Claro, a idade da mulher, a diminuição da reserva ovárica, nos casos de endometriose, vamos dar prioridade aos tratamentos de FIV e CSI e depois às transferências de embriões congelados e às inseminações intrauterinas em segundo tempo. Vamos adiar mulheres com comorbilidades, mulheres hipertensas, diabéticas, com doenças respiratórias, doenças renais crónicas, imunossupressão ou alguma outra situação que achemos que seja de maior risco. Por último, falar do acompanhamento psicológico, que é muito importante tanto nas utentes como nas equipas. O cancelamento dos ciclos foi muito frustrante, tanto para os utentes como para a própria equipa. Criou uma grande ansiedade, principalmente porque não sabíamos quando é que poderíamos reiniciar e agora, claro, que também há alguma ansiedade em relação ao reinício em segurança e à própria gravidez. Não sabemos ainda qual o efeito do stress Covid-19 em relação à fertilidade, iremos saber no futuro. Agora o que sabemos é que é muito importante que mantenham um estilo de vida saudável, com a dieta, o exercício físico, não fumar, não beber excesso e pode parecer que nesta altura que estamos todos isolados, mas não estamos todos juntos e todos a lutar contra um inimigo comum que é este vírus. Boa tarde.